Dr. Nonato Rodrigues é médico neurologista, especialista em sono e dentre os distúrbios do sono, um bastante importante e significativo é a conhecida insônia. Que proporção ela tem na população? Quais são as causas? O que é exatamente a insônia? A insônia, como queixa, ela pode ser não só uma queixa, mas uma doença. Se ela for apenas uma queixa ou um sintoma, é talvez, para você ter ideia, a queixa mais comum que tem em medicina. Ela pode acontecer basicamente em qualquer doença que você imaginar. O paciente pode apresentar insônia associada. Como doença, ela é um pouco mais grave. E cerca de metade dos casos, também é uma informação interessante, o paciente ensina a si próprio a ter a insônia. Nós definimos insônia de 3 formas. Como uma dificuldade de iniciar o sono, como um sono que pode até começar rápido, mas ele se degenera à medida que ele se passa, quer dizer, o indivíduo apresenta muitos despertares no meio da noite, ou um despertar antes, muito antes do que ele necessitaria. E sempre, durante o dia, há repercussões que nós chamamos na funcionalidade, sonolência, ou então o indivíduo tem problemas associados à atenção, à memória, etc. O tratamento, normalmente as pessoas buscam remédio para dormir. Prós e contras. O maior contra é que está errado. Não tem pró. O que nós temos que entender com relação à insônia é o seguinte: existem 2 núcleos dentro do nosso cérebro que são responsáveis pelo nosso comportamento em relação a sono e vigília. O núcleo que controla o sono, ele funciona durante a noite e inibe o núcleo que controla a vigília. E o núcleo que controla a vigília funciona durante o dia, inibindo o que controla o sono. Aí eu posso perguntar para você e para os seus telespectadores, qual que é o mais importante? É o sono ou é a vigília? Basta você imaginar que todas as nossas funções que falam da nossa sobrevivência, comer, beber, reproduzir, lutar, fugir, tudo isso a gente faz dormindo ou acordado? Acordado. Então, sempre que você colocar o seu cérebro numa situação em que ele pode escolher sono ou vigília, ele vai escolher impreterivelmente a vigília. E nos pacientes com insônia, é exatamente aí que reside o problema. Os núcleos que controlam a vigília, eles estão super funcionantes, seja porque eles foram treinados assim, seja porque há influências de remédio ou de outras coisas, esses núcleos são super funcionantes. Então, eles cedem o seu lugar para o sono pouquinho tempo. Qualquer 2 horas eles já estão funcionando de novo. E o grande problema do tratamento da insônia com remédio é que todos os remédios que nós temos disponíveis no Brasil agem em cima do núcleo que controla o sono, aumentando, tentando aumentar a sua eficácia. O problema é que você está tratando uma coisa que está normal. O núcleo do sono está normal. Não adianta dar remédio para ele. Está fadado a se perder a eficácia ao passar do tempo. Enquanto que, para tratar daquele núcleo que controla a vigília, nós não temos disponível remédios, por enquanto, no Brasil. Nós temos anestesia geral. Você quer dar um anestésico geral, tudo bem, mas ninguém vai viver assim, né? Nós sabemos que algumas celebridades tentaram isso e teve um êxito letal. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dessensibilizar esses núcleos que controlam a vigília, fazendo com que eles respondam menos àqueles elementos que procuram ameaçar o nosso cérebro. Por que nós ficamos acordados? Porque o nosso cérebro crê que nós estejamos sob ameaça. Uma ameaça que pode não existir. Pode ser ansiedade, pode ser porque o indivíduo vai para a cama, por exemplo, e começa a fazer as contas do seu talão de cheque, ou pega o computador, pega o tablet, etc. Tudo aquilo são comportamentos de vigília, mas ele está num local que deveria ser para sono. Então, de novo, ele tem 2 estímulos, sono e vigília ao mesmo tempo. O cérebro vai escolher o quê? Vigília. E o que fazer? Alguma terapia? Sim, nós temos que descondicionar. Descondicionar do mesmo jeito, por exemplo, que a gente descondiciona uma pessoa que tem um medo patológico de gato. Tem gente que tem medo de gato. Tem gente que tem medo de dirigir. Isso são
conhecimentos errados que influenciam as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, existe uma parte específica da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que se volta bem determinadamente para tratar a insônia, descondicionando o paciente, estudando os seus hábitos de sono e recolocando-os de uma forma saudável. E para finalizar, uma dica então de um exercício que alguém que tem insônia possa fazer para começar a se treinar. Primeiro, você não tem obrigação de dormir. Vá para a cama apenas quando você for dormir. E se você estiver na cama e acordar sem sono, saia da cama. Sabe por quê? Porque a cama é o lugar de dormir. Ficar deitado, portanto, o mundo fica na horizontal. No ambiente escurecido, tem que ser igual a sono. Se você fica naquele ambiente que é de sono, acordado ou mexendo no seu celular, ou no tablet ou no computador, você está chamando a insônia. E o que é pior, é preciso informação a respeito da doença. Se você não pensa nela, você não vai nunca fazer diagnóstico. Fico alerta.